Glória a Deus. Boa noite, igreja. Quem está feliz aí? Consegue dar 2 pulinhos? 2. Amém. Eu dei 3 ali. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Pastor, não pulei, estou triste. Não, você está travado. Você está rebelde, né? Pessoa pede, ela não faz. Aqui às vezes, né, domingo que vem vai voltar, né, uma animação, culto aí, diz o ministro, levanta a mão para essa pessoa. Não faz. Meu irmão, cada palavra de comando que é dada aqui deste altar é para abençoar a nossa vida. Se louva, se adora, amém? Com tudo, né? Com tudo, com alegria, com obrigado, tá, amor? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero ir direto no assunto, não quero tomar muito do seu tempo, mas olha que palavra, hein? Que mensagem de hoje. Preste bastante atenção, porque eu creio que vai mudar a sua vida a partir de hoje mais ainda, para melhor. Amém? Já está bom? Pode melhorar? Pode? Você quer que melhore? Então não deixe de prestar atenção. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Aos que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. A princesa de Rosa não quer ir para a escolinha? Tem escolinha ali, ó. Quer ir na escolinha? Não quer? Tranquilo. 2 Coríntios, capítulo 10. Volto novamente aos que estão pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Não vá embora. Tem um presente para você, tá? Quero me presentear em nome de Jesus. Abriram todos? 2 Coríntios, capítulo 10. Muita gente veio pela manhã, as pessoas estão gostando de vir pela manhã. Tem sido gostoso os nossos cursos pela manhã. A noite também tem sido maravilhoso. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha o que está escrito aí, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Vamos ler novamente? Porque as armas da nossa milícia é guerra, batalha, não são carnais, mas são espirituais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quem levanta essas fortalezas, irmãos? Quem é o nosso inimigo? Não é nem carne e nem sangue, principados, potestades, príncipe das trevas. O ex-marido, a ex-esposa, o genro, a sogra, o cunhado, o vizinho, ele não é o seu inimigo. Nosso inimigo é o maligno. Jesus nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Então, o maligno, ele levanta fortalezas, muralhas, barreiras. Ele levanta dificuldades na nossa vida para nos paralisar, para nos impedir de alcançar as promessas de Deus. Amém? Então, Paulo está ensinando a Coríntios. Gente, a igreja de Coríntios, teologicamente e historicamente, os estudiosos dizem que é a igreja que nenhum pastor gostaria de ser pastor lá. Ou igreja que deu trabalho. Tanto que Paulo teve que enviar 2 cartas grandes, exortando, baixa um pouquinho, exortando, ensinando, instruindo em muitas coisas. Em muitas coisas. Eles tinham ali uma cultura grega, eles tinham uma cultura judaica, mística, fábulas, mitos, muitas coisas. E teve que exortar muitas das vezes. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma tradução. Nós estamos lendo a Almeida Revista Corrigida, ARC.
mas eu quero ir para a Almeida, revista atualizada. Coloca aí na RA. Na RA vai nos dar uma palavra diferente aqui. Olha lá, vamos ler na RA? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas. Anulando-nos sofismas. Alguém sabe o que é um sofismas? E é aí que muda tudo. É aí que a mensagem cresceu no meu coração. É aí que a mensagem falou no meu coração. Obrigado. É aí que a mensagem falou no meu coração, cresceu. Fui buscar mais entendimento, fui buscar mais conhecimento, para nós lutarmos contra os sofismas. Coloca aí. Eu separei no dicionário. Você pode pesquisar no Google quando chegar em casa. O que é sofismo? Significado, olha lá. Sofismos ou sofismas significa um pensamento, uma ideia, um entendimento, retórica, que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamento contraditório e com intenção de enganar. Isso é um sofismo, é uma ideia, é um pensamento, é algo que parece ter lógica, mas a intenção é nos dilubriar, a intenção é nos levar ao erro, a intenção é nos enganar. Passa para a próxima imagem. O sofismo é a manifestação dos sofistas. Não é sofista não, não é aquele que pega onda não, tá? É sofista. Olha lá, atualmente um discurso sofista é considerado uma argumentação que supostamente apresenta a verdade, mas a sua real intenção reside na ideia do erro. Seria então motivado por um comportamento copioso, numa tentativa de enganar e ludibriar. Olha o que é o sofismo. Aí havia um grupo de sofistas. Põe na outra imagem, pois você pesquisa. A palavra sofista vem do grego sofistes, que deriva da palavra Sofia. Quem tem aí vontade de colocar o nome de Sofia, de uma filha, significa sabedoria. Os sofistas eram um grupo de filósofos, sábios, eruditos, que viajavam de cidade em cidade para divulgar os seus conhecimentos em troca do dinheiro. O que estava acontecendo no período de Paulo? Ele pregava as boas novas, ele pregava o evangelho. O governo da época, tanto político, tanto como religioso, os fariseus não aceitaram Jesus, os escribas não aceitaram Jesus, os saduceus, os mestres da lei não aceitaram Jesus, e não aceitaram a pregação de Jesus. Não foi a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, ele não é a pessoa que eles não aceitaram. Eles não aceitaram a mensagem de Jesus, a sabedoria de Jesus, a pregação de Jesus. Então Paulo chegava numa cidade, principalmente em Coríntios, e começava a pregar as boas novas. O governo atual, o sistema atual, pagava esse grupo de filósofos, de homens sábios, homens inteligentes, para refutar com sabedoria. Usava a lógica. Você já viu um exemplo mais ou menos assim? A pessoa ela tem uma ideia, um entendimento, e vem outro e diz: não, mas não é bem assim não, faz assim, e a pessoa aceita. Não é que a pessoa tem razão? Mas se for pensar por esse lado, fulano tem razão. E era isso que estava acontecendo. Paulo pregava o evangelho,
pagavam esses eruditos para refutar, para vir nas praças dizendo: olha, o que Paulo está pregando aí não é bem assim não. Se você for entrar na carta de Gálatas, muitos falsos mestres, doutores, estavam introduzindo novamente a marca da circuncidação, aonde Paulo diz: ei, não faz isso não, porque a circuncidação está hoje no nosso coração, não precisa ter a marca de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que o povo de Israel, até hoje, nos dias atuais, ainda faz essa marca, os homens, a circuncidação. Pastor, o que é isso? Pesquisa no Google. É a marca, é onde há uma cirurgia no prepúcio do órgão masculino, é uma marca que Deus lá atrás constituiu numa aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E aí aqueles falsos mestres começaram a dizer: ó, vocês podem até aceitar Jesus, ó, Jesus é bom, mas vocês têm que fazer a marca. Estavam enganando os cristãos, estavam enganando. Uma forma, é verdade, nós é filho de Abraão, a gente não pode deixar de ficar sem a marca, vamos lá fazer a marca. E Paulo vai lá e manda uma exortação para a igreja de Gálatas. Então Paulo estava tendo esse combate, essa luta. Esses sofistas, eles vinham para implantar uma ideia no povo, para que o povo desacreditasse na pregação de Paulo. Irmãos, eu estou sendo claro? Estou sendo claro aqui? Então, as nossas armas não é contra as armas carnais. Quando ele diz armas carnais, é assim: a nossa guerra, ela é espiritual. Suponhamos que lá na sua empresa alguém quer te derrubar, alguém quer te prejudicar, alguém quer puxar o seu tapete. E aí, meu irmão, como que você vai usar? Quais vai ser as armas que você vai usar? Deveria ser as armas da oração, as armas da fé, as armas da confiança na palavra do Senhor. Mas muitas vezes a pessoa ela quer usar de difamação. Às vezes alguém fala mal de alguém, fala mal do fulano, fala mal do ciclano. Ela pensa: quer saber? Eu também vou achar o podre dela, eu também vou achar o podre dele. Ninguém é assim. Todo mundo também tem teto de vidro. Ninguém é santinho, certinho, não. Eu vou achar algo errado e vou expor ela também. Mais ou menos alguém que te prejudica, e a pessoa vem com o pensamento: eu vou me vingar, ela vai me pagar, um dia eu vou esfregar na cara dela, um dia eu vou esfregar na cara dele. Isso são armas da carne, deste mundo. Essas são as nossa não. As armas é poderosas para destruir todas as fortalezas e anulando todo o sofismo, toda ideia, todo o conselho, toda altivez. Já existia o sofismo desde a criação. Quer ver? Gênesis 3. Vai lá para Gênesis 3. Deixa marcado aí, já já nós voltamos. Gênesis 3. Então, o sofismo é um pensamento. Os sofistas implantavam o pensamento. Tudo bem até aqui, gente? Não compliquei não, né? O sofismo é uma ideia, é um entendimento. Assim como socialismo, comunismo, que mais? Progressismo, várias outras ideias, nazismo, tudo foi uma ideia criada, alguém implantou. Então, assim nós vamos seguir a nossa mensagem. Olha o que Satanás, capítulo 3, Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Deus deu a palavra. Na nossa mensagem, Deus colocou um pensamento em Adão, Deus colocou um pensamento em Eva, Deus deu uma ordenância, Deus deu um mandamento, dizendo: vocês podem comer de todo fruto, só não comam daquela árvore que está lá, no meio do jardim, não coma. O diabo não sabia disso. Ele não tinha esse conhecimento todo. Ele sabia que estava acontecendo alguma coisa, mais ou menos, eles estão me escondendo alguma coisa de mim. Já teve essa impressão? Às vezes alguém está preparando uma festa surpresa e você, sei não. A pessoa tem essa impressão. Satanás, ele tem isso, porque ele não pode ler o meu pensamento. Ele não pode ler o meu. Então ele vai vendo as nossas expressões, nossas ações, nossas atitudes. O diabo, mais ou menos, ele é astuto. Ele joga verde e colhe. Não deveria colher maduro. A gente deveria ter mais sabedoria e discernimento. Mas ele joga verde para colher maduro. Você não pode comer da árvore que está no jardim. Eva caiu. Não, a gente pode. A gente não pode comer daquela, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí vem o sofisma, a ideia. O sofista, a serpente, Satanás. Versículo 5. Porque Deus sabe, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, é versículo 4, né, gente? Vamos lá. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mas qual era a ideia de Deus? Se comer, morre. A ordem de Deus era: se comer, vai morrer. Vem a serpente com o sofismo, com a ideia: não é isso não, certamente não morrereis. Você não vai morrer, Eva. Olha aí o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. E aqui você conhece muito bem essa história. Deus deu uma ideia, Deus deu uma ordem, Deus deu um entendimento, Deus deu um pensamento. A serpente veio e disse: não é bem assim. Você não vai morrer. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai ser igual a Ele. Você vai ser igual a Ele. Meu irmão, assim tem sido desde a criação do mundo, desde que a serpente entrou no Éden. Vem com o sofismo, vem com outro pensamento, vem com outra ideia. A gente tem visto isso acontecer no mundo atual. A gente viu a repercussão que houve essa semana a respeito de uma canção de uma moça, aonde ela faz denúncias sobre os fariseus dos tempos atuais, faz denúncia de Ilha de Marajó sobre abuso sexual infantil, aonde também há tráfico de órgãos humanos. Virou um rebuliço a internet. Mas Damares, em 2022, se eu não me engano, já denunciava um arcebispo lá do Pará. Não sei como ele está vivo. A mão de Deus guarda ele.
Porque quem já andou pelo Pará, eu já andei ali um pouquinho, Xinguara, Redenção, Canaã dos Carajás, o que lá não falta é pistoleiro. Lá mata para ver o tombo. Esse arcebispo já tem 25 anos que ele denuncia sobre os abusos, até mesmo de prefeitos e vereadores. Coloca no Google, coloca no YouTube. A denúncia já é, só que a gente sabe, assim como no filme Tropa de Elite, o sistema é corrupto. Tem gente grande ali. Tem gente grande ali. Eles não querem que... A gente vê, você já viu policial honesto morrer e dizer que foi uma facção que matou? Aquele policial honesto que descobre a falcatrua, que estão cobrando propina, que estão, sabe, fazendo algo, às vezes estão, como que eu posso dizer, eles fazem uma apreensão de drogas hoje e amanhã vende a droga para o traficante. E o policial que entra na corporação honesto, vê essa ação, quer ir denunciar lá na corregedoria. Só que nem todos, mas alguns da corregedoria também faz parte do quê? Do mesmo sistema. Cara, deixa isso quieto, mano. Cara, não faz isso, você entrou agora. Cara, não faz isso, você entrou agora. Deixa isso quieto. Isso já foi dito, nada muda, não, mas nós temos que fazer o certo, temos que fazer o correto. Passa dias, entenda dias, passa um tempo, esse policial é o quê? Morto. Como que? E é morto mais ou menos tipo como um aviso. Se tentarem mexer, vai continuar morrendo. E dizem que foi troca de tiro com bandido. Mas a gente sabe, como Cuiabá foi denunciado no Fantástico, um grupo de extermínio da própria polícia matando polícia. Porque o sistema está corrompido. Mas, quando foi na época da grande denúncia da Damares, veio os sofistas da atualidade, os influencers. Os influencers digital, veio Xuxa dizendo que ela era louca, veio outros, Felipe Neto, veio outros e mais outros, e mais outros, e mais outros, é mentira. Por que você não faz nada? Uma andorinha, a gente sabe esse ditado, sabe ou não sabe? Uma andorinha não faz verão. Não faz verão. E ainda digo, a mão de Deus está sobre a Damares. Quem conhece a história? Quantas freiras foram mortas no Pará? Tem uma história de uma freira que lutava por caridade lá, e os pistoleiros mataram lá porque ela denunciou. Vai pesquisar. Faz uns 5, 6 anos que essa freira morreu. Respeitada. Mas a denúncia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que veio com ideias. Qual era a ideia? Isso é tudo politicagem. Isso é tudo para ganhar voto. É mentira. Ela é ministra, por que ela não fez nada? Por que ela não fez nada? Por que ela não agiu? Implantaram a ideia, a imprensa calou, todo mundo ficou. Pastor, você está falando de política? Não, eu só estou falando do que está acontecendo na atualidade. Na atualidade. Eu vi uma matéria no site que o que aquela menina estava cantando era fake news, que nada estava acontecendo na ilha de Marajó. Com tantos fatos, não há argumento. Só é cego quem quer pagar de cego. Trazendo para a nossa mensagem, é assim que o diabo faz no nosso dia a dia. Implanta ideias, implanta pensamentos, para muitas vezes dizer, está tudo bem. A pessoa está mergulhada no pecado, a pessoa está mergulhada no erro, mas o pensamento que o diabo implantou é, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Olha que interessante, já vi situações, olha como o sofismo vem. A pessoa, colega de trabalho, amiga, ô amiga, por que você não vem comigo para a academia? Vamos fazer crossfit? Ô amigo, por que você não vem? Vamos jogar um futebol no final de semana? Toda quinta-feira a gente marca um futebolzinho com a galera?
começa. A primeira vez às vezes nega, às vezes a segunda vez aceita, e aí começa uma conversa. É errado fazer academia, pastor? É errado fazer crossfit, pastor? Não. Mas vai pegando o pensamento. Aquele momento, a pessoa já passa com o fulano o dia inteiro no trabalho. Conversa vai, conversa vem. Conversa vai, uma hora ela se sente confiável na pessoa e abre o coração. Nossa, lá em casa não está bem. Meu marido, meus filhos, meu marido parece que não me ama mais. Minha esposa parece que não me ama mais. E aí vem o sofismo, a ideia. Ah, mulher, então se separa. Por que você vai ficar presa num casamento infeliz? Por que você vai continuar presa num casamento que não tem felicidade? E eu estou dizendo pessoas cristãs, gente. Aonde Malaquias capítulo 3, versículo 2 ou 3, diz que o nosso Senhor, Ele se aborrece do divórcio, Ele odeia o divórcio. Existem algumas cláusulas, não vou entrar em detalhes hoje, para o divórcio acontecer, existe, mas nunca foi o desejo de Deus o divórcio. O próprio Jesus falou, por causa da dureza do coração do homem, Deus permitiu Moisés entregar a carta de divórcio. Por causa da dureza do coração do homem. Aí vem o pensamento, sofismo. Larga, porque Jesus, Deus, Ele quer a sua felicidade. Outro pensamento, sofismo, que tem plantado no mundo. Deus só quer o seu coraçãozinho. Deus só quer o seu coração. O mundo tem plantado o sofismo, seu corpo, sua regra. Seu corpo, sua regra. Mas a Bíblia tem uma ideia que Jesus no Calvário, o sangue derramado na cruz, comprou o meu corpo, comprou o seu corpo. E quando você compra algo, é de quem isso? É seu ou é da loja? Fala, igreja. É seu, não é? Você pagou. Cristo pagou um alto preço. Você conhece essa história, você sabe do que eu estou falando. O meu corpo já não é meu corpo, a não ser que você esteja casado. Aí o corpo do homem é da esposa, e da esposa é do marido. Fora isso, meu irmão, é procedência maligna. Fora disso, é procedência maligna. Mas o mundo, isso é muito radicalismo. Isso é um conceito antigo que vem com os sofistas, implantando, usando pastores com o sofismo, implantando no mundo uma ideia que não é a de Cristo, que não é a de Deus, que não é a de Jesus. Você está conseguindo entender, meu irmão? Deus deu uma ideia, Deus colocou algo para Adão e Eva, veio o diabo persuadiu. Atos capítulo 5, vê comigo, Ananias, coloca lá, Ananias e Safira. Barnabé, um dos discípulos, vendeu uma propriedade, vamos colocar uma propriedade de 1 milhão, amém? Vendeu uma propriedade de 1 milhão, colocou nos pés do apóstolo. Naquela época eles estavam vivendo um tempo que eles acreditavam que Jesus ia voltar amanhã. Isso também não significa que no nosso tempo hoje a gente não possa pensar assim, mas hoje nós temos a prudência, nós temos uma renovação de entendimento, nós temos um entendimento da palavra de uma forma, de uma maneira que eles naquele momento não tinham. Eles estavam vivendo uma situação que, não, para que eu vou querer uma casa? Vou vender, porque Jesus vai voltar agora, Jesus vai voltar daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Assim era o pensamento deles. Por isso que eles estavam vendendo as suas propriedades e entregando aos pés dos apóstolos para fazer obra missionária, porque na mentalidade dele
no pensamento dele, em um mês, em um ano, Jesus voltaria. Ok. Ananias vai lá e vende. Olha o que diz ali. Não achou não? Atos 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, os dois estavam em concordância. Levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti? É vendida, não estava em teu poder? Porque formastes um desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, mas a Deus. Olha para mim, gente. Pedro começa a dizer: ô Ananias, por que você deixou Satanás te enganar, encher o teu coração, mudar a sua ideia, mudar o seu entendimento, mudar o seu pensamento? Porque até então eles iam entregar tudo, mas no meio do caminho, em algum momento, quer saber? Vamos dar só uma parte. Entrar em concordância. A Safira disse: meu bem, também concordo contigo, vamos guardar. Pastor, mas onde está o erro aqui? Primeiro, eles não precisavam prometer nada. Não precisava ter prometido nada, porque eles não prometeram ao homem, prometeram a Deus. Segundo, estava no poder deles. Ele poderia apenas dizer: eu vou vender a propriedade, vai dar 1 milhão, vou guardar 500 mil, vou entregar 500 mil. Simples. Não ia acontecer nada. Só que o erro de Ananias foi entregar a metade, dizendo que era tudo. E esse é o erro. O erro de Ananias e Safira foi entregar algo para Deus. Olha lá, não foi para o homem, foi para Deus, dizendo que era o tudo. Eu sempre tenho uma revelação nessa mensagem. Muitas das vezes em nossa oração a gente promete tudo para Deus. Promete ou não promete, irmãos? Eu entrego a minha vida, te entrego o meu coração, entrego a minha família, entrego os meus filhos, entrego tudo. Só que muitas vezes no meio do caminho a gente retém o que a gente deu para Deus, o que a gente ofereceu para Deus. Eu já vi na caminhada, isso eu tinha 13 anos, uma mãe que lutou pela libertação do marido. O marido era policial, o filho acompanhava ela na igreja, ela tinha outra filha, 3 filhos, e ela dava tudo para Deus. Minha família, os meus filhos, meu casamento, meu negócio, tudo para Deus. Resumindo, o filho foi crescendo na presença de Deus e tomou uma decisão de ser pastor. Começou como colaborador. Na época, na denominação que eu frequentava, chamava colaborador. Quero ser colaborador. Até aí, tudo bem, ela deixou. Que lindo, a gravetinha preta, socialzinho. Depois se tornou chamado obreiro mirim. Aí já mudou de gravata, era azul ainda. Que lindo! Mãe, eu quero ser pastor. Não, eu não aceito. Eu te criei para você ter uma grande educação. Eu te criei para você se formar. Fez um rebuliço na igreja. Eu lembro até hoje o nome dele, porque isso ficou marcado. Marcos Antônio. Ele era um exemplo para mim.
Ele tinha os seus 16 para 17 anos. Ele era referência para mim. Eu queria estar na igreja, eu queria estar na casa de Deus, porque ele estava lá. Ele ajudava o pastor, ele ajudava os obreiros, ele estava ali sempre à disposição. Resumindo a história, ela reteve. Eu não aceito. Se você quer ser obreiro, tudo bem. Se você quer ser ajudado aqui, tudo bem, mas não criei filho para andar no mundo, para ficar sabendo, não sei para onde você vai, porque naquela época, meu irmão, o pastor ficava um ano mais ou menos na cidade. Isso é 2001 que eu estou falando. 2001. Mas estou resumindo, ela não aceitou. Ela reteve aquilo que ela ofereceu para Deus. O menino abandonou a igreja, o menino se perdeu na droga, o menino virou a cabeça, o menino não quis mais saber de Deus. E eu lembro até hoje, uma quinta-feira, da onde essa igreja que eu frequentava era o culto da família, ela chorava, bufava pela libertação do filho. Ela ofereceu algo para Deus. Você já ofereceu o seu tempo para Deus e já reteve o tempo que você ofereceu para Deus? Você já ofereceu a sua vida, mas quando Deus chama você, você retém. Deus chama para evangelizar, você não evangeliza. Deus chama para você fazer algo ao próximo, você não faz. Deus já teve um chamado para a sua vida, mas você retém. Não, porque não quero. Continue retendo. Versículo 5. Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que estavam ouvindo. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, transportando para fora, sepultaram Ananias. Depois veio a Safira, morreu também. Mas a nossa mensagem é: ele tinha um pensamento: vou vender, vou colocar os pés dos apóstolos e amém. No meio do caminho, o Satanás encheu o seu coração. Já ouviu falar de Davi? Levanta a mão, está sendo gravado, tá? Tá bom? Amém? Já ouviu falar de Davi? Como nós conhecemos Davi? Segundo, homem admirável, sim ou não? Segundo o coração de Deus. Vamos lá, 1 Samuel. 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel, Jesus. 1 Crônicas 21. 2 Samuel agorinha, é outra ideia, é outro pensamento. Vamos lá, 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21, versículo 1. Davi, homem segundo o coração de Deus. Eu posso ser pastor, posso ser ministro, posso ser obreiro, posso ser do louvor, posso ser membro de carteirinha de 20, 30, 40, 50 anos. Se não vigiarmos, estamos sujeitos a isso. Davi, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. O Satanás, Davi estava lá quietinho. O Satanás começou: por que você não faz uma contagem de quantos soldados você tem? Olha, Nenê, por que você não conta? Quanto? Olha lá, Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer o recenseamento do povo. Conta quantos soldados você tem. Meu irmão, você vai ler Salmos, é repleto de salmos, Davi dizendo: o Senhor é a minha força. A partir do momento que o Satanás incitou ele, dizendo: Davi, conta o seu exército, Davi. Conta o seu exército, Davi. Versículo 2, pode voltar para a outra tradução. Davi disse a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Adã, e trazei-me a conta, para que eu saiba o número deles. Versículo 3. Então disse Joabe: o Senhor acrescente o seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que
seria isso a causa de delito para com Israel. Joabe sabia que o que Davi estava fazendo ia trazer um delito. Põe na NVI rapidamente. Ia trazer, olha lá no finalzinho, queria trazer culpa sobre Israel. Joabe coloca a mão, mas eu começo a imaginar Joabe colocando a mão na cabeça dizendo: Davi, não faz isso não, Davi. Todo o povo não te serve. Deus não entregou o reinado na sua mão. Não confie no povo, não confie na força do seu braço, confie em Deus. Você vai trazer culpa para nós, Israel. Davi, você vai trazer culpa para Israel. Versículo 4. Então, porém a palavra do rei prevaleceu. Ele falou: eu sou o rei e quem manda sou eu. Vai lá e faz a contagem. Prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu a Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma de número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens que arrancava a espada, que lutava com a espada, e Judá 470.000 homens que arrancavam também da espada, da bainha ali. Versículo 6. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Sabe o que Joabe fez? Eu aprendi isso com o pastor Kleber, está lá em Barra do Graça. A obediência transfere responsabilidade. Obediência transfere responsabilidade. Ele era rei, a palavra do rei prevaleceu. Joabe foi lá e fez como o rei mandou. Fez a contagem, trouxe, só que não agradou ele. Tanto que ele teve uma sabedoria. Levi, quem era Levi? A tribo de Levi era separada para quem? Para Deus. Olha a sabedoria de Joabe. Eu não vou contar Levi. Levi é um povo separado para Deus. Benjamim eu não sei, ainda vou estudar. Não sei se Joabe era da tribo de Benjamim. Ele não contou também Benjamim. Não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Meu irmão, Davi estava quietinho. Satanás sugeriu: conta ao povo. Conta. Você já ouviu aquela expressão, sarna para se coçar? A pessoa está quietinha e caça sarna para se coçar. Eu estava falando pela manhã a respeito de um exemplo. Empresa. A pessoa tem um empreendimento pequeno. Pequenos negócios, grande. Empresas. Pequeno negócio. Um rendimento de R$1.000 por semana. 4.000 por mês. Mas chega alguém e quer investir na pessoa. Cara, você tem potencial, você tem capacidade, vamos ganhar dinheiro. E aí vem uma oportunidade de sair de 1.000 por semana para ganhar 5 por semana. 5 por semana, 4 vezes, dá R$20.000. E aí, mas como que vai ser a sociedade? A maioria é assim: eu entro com dinheiro, você entra com a mão de obra. A pessoa estava quietinho, ganhando seus 1.000. Mas a vontade de crescer, devemos crescer. Só que tudo com Deus é um degrau. É de degrau em degrau. A pessoa às vezes quer alavancar rápido demais. Eu quero crescer rápido demais. E há caminhos que para o homem parece o certo, parece levar para a vida, mas leva para a morte. Com o passar do tempo, o que sempre investe dinheiro é o que cobra. Cara, eu investi o dinheiro e agora não vi resultado como eu gostaria de ver. O que está trabalhando aqui? Cara, eu só trabalho e você ganha o crédito, você ganha o dinheiro. Resumindo, vira uma confusão. São todas as sociedades assim? Não, mas a maioria. A maioria dá um momento que chega ao fim. Chega o fim. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que a pessoa está tão bem, e algo incita ela a fazer. Algo que vai lhe trazer preocupação, ansiedade, que vai lhe trazer dívidas, que vai lhe trazer, dor, sofrimento.
está quietinho. A Bíblia nos ensina não se envolver com julgo desigual. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Aí eu já vi mulheres, muitas vezes, chegando aos seus 30, 35, 36, vontade de ser mãe, ter casamento, ter uma família. Pastor, não tem um homem na igreja para mim. Mas eu conheci um rapaz lá no trabalho, lá na faculdade, lá na academia, na fila do mercado, na fila do banco, não sei, meu irmão, não sei aonde. É um exemplo. E eu estou gostando dele, ela está gostando de mim e tal. Mas tem um problema, pastor. Ele é um cara trabalhador, um cara honesto, mas só falta Jesus. Já viu essa expressão? Só falta Jesus? Só falta Jesus, falta tudo, irmão. Falta tudo. Falta tudo. Ah, pastor, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Isso é um pensamento. É uma ideia. As probabilidades são muito maiores para ele te tirar da presença do que você levar ele para a presença de Deus. É um exemplo. Não é todos. Mas creio eu que você que já está na caminhada do Evangelho já viu muitos caírem com esse o quê? Pensamento. Não é todos. Glória a Deus que não é todos. Mas muitos. Só que a Bíblia me ensina. Aí, volto para exemplo. Casou. Pastor, antes de casar, ele até vinha para a igreja. Porque para conquistar, meu irmão, faz o quê? Faz o quê? Manda buquê no trabalho, manda chocolate, manda mensagenzinha, manda não sei o que lá, manda, para conquistar, meu irmão, eu vou te dar aquela lua lá no céu. É só pedir que eu vou te dar. Depois, meu irmão, depois, acaba. O incrédulo quer saber? E eu não estou gostando de você ir para a igreja todos os cultos, não. Você só vai quando eu vou. Já vi coisas acontecer assim. Não com todos, mas com muitos. Mas a pessoa estava quietinha, estava trabalhando, estava na faculdade, estava com projeto, e às vezes quando casa com uma pessoa sem futuro, sem nenhuma perspectiva de planejamento, sem nenhum plano futuro, sem nenhum desejo de crescer, mas a pessoa estava quietinha e procurou sarna para si coçar, e quando não acha um que bate, que maltrata, que xinga, que excomunga, que humilha. Aí, meu irmão, o diabo incita, não, mas lá na igreja não tem. Ok, mas Deus pode enviar ou não pode enviar? Envia. Deus pode trazer ou não pode trazer? Lá na igreja do Jardim Imperial não tinha um para casar com a dona Jaque. Deus tirou um lá da boca de fumo, um cracudo, um Zé Droguinha. Mudou a mente dele, transformou a vida dele. E depois fez eu cheguei um sapo. Deus, como o Espírito Santo me fez um príncipe aos olhos dela. Posso ser você, e nem quero que sejam aos seus olhos, mas para ela sou um príncipe, e glória a Deus. E vivemos até que a morte separe. Amor, não, que isso, morremos juntos. Mas voltando para a nossa mensagem, o sofismo implanta uma ideia. Quantos, meu irmão, estão se separando porque um pensamento, às vezes, eu falei isso pela manhã, a pessoa muda a mente dela, ela quer acordar mais disposta, ele quer acordar mais disposto. Ele ouviu uma palestra, ele ouviu um ensinamento, então quer saber, eu vou mudar. Acorda de manhã, toma um banho, ela toma um banho, ia para o trabalho no banhado, aí passa um perfume. Ele não passava perfume, aí para o trabalho, vem o pensamento do sofismo. Ele deve ter uma colega de trabalho lá, estão conversando, mas ela nunca botou assim, que a pessoa acordava,
feliz para ir para o trabalho uma segunda-feira. Isso está errado. Vem o pensamento, vem o sofismo, e o diabo vai sugerir: não sei não, hein? É melhor você investigar isso. Aí começa a perseguição. Coloca detetive no WhatsApp, começa a observar as coisas. E, meu irmão, a pessoa fica obcecada. Está me traindo, está me traindo, está me enganando, está me enganando, está me enganando. Porque o diabo conseguiu sugerir uma traição. Conseguiu? Não, mas por que essa mulher quer ir na academia todo dia? Por que esse homem quer malhar? Por que entende isso? Vem o pensamento, o diabo sugere. Aí, irmão, como que começa a mente de um suicida? Você acha que ele acorda de manhã? Eu quero me matar, eu vou morrer hoje. É assim? Não. Ele começa a vir com um pensamento que ele não presta, que ele não vale nada, que a família não valoriza, que a esposa não valoriza, que o marido não valoriza, que ele é um imprestável, tudo que toca quebra, tudo que tenta fazer dá errado, que se ele morresse, desaparecesse, ninguém sentiria a falta dele. É assim. Os pensamentos, vem um bombardeio de pensamento, de sugestões. É melhor você se matar. Bebe veneno, pega a corda, e o diabo, meu irmão, é assim. Lá em Feliz Natal, um homem, eu tenho até as fotos do batismo. Eu não pude batizar ele porque eu estava com Covid na época, mas o obreiro Mariotti fez o batismo. Esse homem estava com a corda para amarrar na forquilha. Ele mora num assentamento lá. Ele ia amarrar para se matar. Uma voz soprou dizendo: entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. O nome dele é seu Josué, irmão Josué. Ele saiu correndo quando ele viu o carro, o farol do carro do irmão que ia passando, o irmão Guilherme, um casal de obreiro que até toca também lá na igreja de Feliz Natal, e o seu Guilherme e a dona Rosângela. Parou eles, ei, vocês são crentes, né? Ele já tinha um contato, que eles eram cristãos. Nós somos. Eu estou acabando de sair dali, eu queria me matar. Eu estava com uma corda para me matar. Só que a voz falou: aceita Jesus, busca Jesus, procura Jesus. Ele disse que despertou na hora, desceu do banco, quando viu o carro, parou eles falou assim: eu vou trazer o pastor aqui. Aí eles foram, falaram, acalmaram eles, se era Jesus te chamando, é obra do Espírito Santo. Deu uma evangelizada, preparou o terreno. Pastor, o senhor vai lá? Vamos, fomos, fizemos apelo. Ele aceitou Jesus. Ele falou: quero viver para Jesus, a minha vida é para Jesus a partir de hoje. Ele me tirou do fundo da lama, muita coisa. Falou: o senhor quer se batizar? Quero. Eu não sei ler a Bíblia, pastor. Falei: se crê em Deus, creio. Peguei minha Bíblia que era o meu xodó, peguei minha Bíblia, falei: toma aqui, o Espírito Santo vai te ensinar ali. O senhor só não aprende se o senhor não quiser. Porque o meu pai, pernambucano, analfabeto, que fez a terceira série do EJA, depois de 40 anos de idade, aprendeu a ler. Porque ele pediu o Espírito Santo, porque o prazer dele era ler a palavra do Senhor. Entreguei para ele. Quando entrei no carro, o obreiro me deu uma Bíblia nova. Estava no porta-malas, está até ali no meu coisa ali. Novinha, eu nunca mexi nela. É linda ela, está ali. Quer dizer, é outro ensinamento, né? É dando que se recebe. Mas trazendo para a nossa mensagem, a mente dele mudou. Porque a voz do Espírito Santo trouxe ele à luz. 2 Coríntios capítulo 4:4. 2 Coríntios capítulo 4:4. 2 Coríntios 4:4. Olha, lê comigo para a gente ir mais rápido. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 10:5.
O Deus desse século cegou o entendimento. Tem que seguir para não ver a luz. A gente sabe que a arma em Deus é poderosa para destruir o quê? Os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando a cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Era isso que Paulo estava falando para os seus discípulos. Discípulos de Coríntios, a nossa arma não é deste mundo. Nós não militamos, nós não usamos as armas da carne. Nós usamos uma arma poderosa, que é a palavra de Deus, que vai destruir os conselhos e toda a altivez que esses sofismos têm implantado aí em Coríntios. Não adianta querer brigar com eles, não adianta você querer discutir com eles, não adianta você querer retrucar com eles. Use as armas poderosas em Deus. Use as armas poderosas, e Deus dá esse poder sobre nós, sobre a nossa vida. A palavra de Deus, Jeremias 23, 29, coloca rapidamente, 23, 29, Jeremias, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. 23, 29, Jeremias. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, coloca na NTLH, que é a linguagem de hoje. A minha mensagem é como fogo e como marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, que está falando. Meu irmão, a palavra de Deus quebra, destrói qualquer argumento de Satanás. Qualquer altivez de Satanás, a palavra de Deus destrói. Como que veio Satanás no deserto em Mateus capítulo 4, na tentação? O diabo veio e disse assim: você não é o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, pega essa pedra e transforma em quê? Em pão. Querendo plantar o quê? Uma ideia. Querendo plantar um pensamento. Mas Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, em todo o tempo, ele deu marretada nas palavras de Satanás. Ele deu uma retada, ele esmiuçou os argumentos de Satanás. Ah, mas a palavra, assim diz a palavra, que se você jogar daqui de cima, ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e não vai deixar que você caia. Jesus disse com a palavra, mas também está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. Veio de novo com outro pensamento: se dobra diante de mim, e eu te darei todos os reinos da terra. Ele disse, mas está escrito: adorarás somente o Senhor, seu Deus, só Ele prestarei culto. Meu irmão, foi com a palavra, é com a palavra que você vence os pensamentos de derrota, é com a palavra que você vence os pensamentos negativos. Existem pessoas que estão irricando com um trabalho chamado coach, ou personal. De manhã a gente ficou argumentando, eu e a dona Jaque, é personal trainer ou trainer? Trainer, personal trainer, que você paga, ele vai te dar ali alguns passos, alguns métodos, ele vai até mesmo, dependendo do personal, vai te dar uma regulagem de sua alimentação. Ele tem um pouquinho de estudo de nutricionismo. A partir de hoje você vai cortar isso, a partir de hoje você vai cortar o refrigerante, vai cortar o açúcar. Ele começa, mas eu acho que eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. Começa a fazer assim, começa a colocar esses hábitos. Quando você acordar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e começa a motivar. E começa a implantar uma ideia. Daqui um dia, você vai estar assim, você vai estar forte, você vai estar alegre, você vai estar feliz. Meu irmão, ele implanta. A pessoa chega um derrotado lá e diz: você nasceu para vencer, você é um vencedor, Deus vai te... Deus não, né? Deus, que é nós, né? Que usa a palavra, que Deus de fato vai nos levantar. Mas o coach vai lá, levanta, motiva. E a pessoa não entende, porque ela comprou a ideia. Ela começa a colocar os passos a passo todos os dias. Você acha que Pablo Marçal tem 10 milhões de seguidores? Por quê?
ele conseguiu implantar uma mente, uma ideia na cabeça das pessoas, e as pessoas começaram a praticar. E com a prática, dá certo ou não dá certo? A Bíblia diz: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, meu irmão, vai colher. Então, se você pega um ensinamento, 10 hábitos que você vai começar a praticar todos os dias para que você mude de vida. Se você colocar em prática aqueles 10 hábitos que eles estão passando, você vai mudar de vida. Você vai ficar mais disposto. Você vai acordar, tá lá, primeiro acorde às 5 da manhã e toma um banho. Você começa lá, acorda às 5 da manhã, toma um banho. Faz alongamento, toma um chá, substitui o café, vai fazer uma caminhada de 30 minutos, faz a caminhada. Meu irmão, você chega às 6 horas, você está no pique. Como é bom. Nossa, você começa a ler livros. Começa a ler livros, outras dicas que eles dão para mudar de hábito. Começa a andar com pessoas que também te querem fazer que você cresça. Meu irmão, logo a pessoa está vendo resultado. Só que a gente está, meu irmão, me perdoe, tem cristão 30 anos na igreja, o pastor ensinando a pessoa a praticar a palavra, que ela vai ser uma vencedora, e ela continua derrotada. O cara continua derrotado. O cara não tem pensamento de vitória, o cara não tem pensamento de sucesso. O cara fala: não, mas é com todo mundo que acontece, pastor, comigo não. Comigo eu não sei o que está comigo. Eu acho que é a cruz que eu carrego. Não, meu irmão. A cruz que você carrega é a de Jesus, de renúncia da carne. Derrota não é de Jesus. Miséria não é de... Entenda miséria, menícia. Mas a pessoa tem uma mente limitada, um pensamento que ela nasceu para ser pobre, para ser miserável. Não, pastor, eu já entendi que eu nasci para sofrer mesmo. Tudo para ela é difícil. Você fala: fulano, faz isso. E se não der certo? Pregação de quarta-feira. O poder do si. A mulher do fluxo de sangue disse: se eu apenas tocar, eu serei curada. Mas o poder do si tem dois lados: positivo e negativo. E se eu não conseguir? E se eu não der conta? E se, pastor? E se? Aí, Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra... Meu irmão, se Deus te deu uma palavra, diz que você vai ser um vencedor, você vai ser o que, irmãos? Tito capítulo 1, versículo 2, coloca lá, Tito 1, 2, guarda esse, meu irmão, isso está gravado no meu coração. O diabo não muda mais a minha ideia, o diabo não muda mais o meu pensamento, o diabo não vai sugerir, o diabo não vai incitar mais a minha mente de duvidar das promessas de Deus, porque a palavra de Deus, a ideia de Deus, o Espírito Santo de Deus deixou essa ideia para nós, em esperança da vida eterna. Quem está em esperança da vida eterna? Tem alguém aqui com esperança da vida eterna? A esperança da vida eterna, a qual Deus, leia comigo, igreja, que não pode melhorar, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. Guarda esse versículo no teu coração, que toda vez que o Satanás querer implantar uma ideia que você não vai vencer, que você não vai conquistar, que você veio para esse mundo para ser um fracassado, é mentira de Satanás. A ideia de Deus é: você nasceu para vencer, para conquistar. Você é filho, sim ou não? Você é filho, você é uma propriedade exclusiva do Senhor. Você é luz, você é sal, você é meu representante. Mas o nosso pensamento... Lembra lá, dá para voltar no reloginho? Coloca lá, 2 10, 5. Destruindo o que? Os conselhos. O diabo vai sugerindo. A palavra de Deus destrói os conselhos de Satanás. Por isso, a importância de você colocar isso no seu hábito. Ler a Bíblia. Ouvir pregações que são da Bíblia, que fala de Bíblia. Agora a gente vai lá. 2 Samuel 13. Tem coisas que aos seus olhos é impossível? Seja sincero.
Tem coisas que aos nossos olhos parecem ser o quê? Olha, vamos prestar atenção nessa matéria aqui agora. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, a irmã dele era muito bonita, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, amou, se apaixonou pela minha irmã, Tamar. 2. E angustiou-se Amon até adoecer. Ele ficou enfermo de amor, apaixonado, adoeceu, ficava angustiado. Eu amo Tamar, como Tamar é linda, como Tamar é bonita, como Tamar é formosa, como os olhos de Tamar brilham, como o cabelo lindo, cacheado, liso, não sei como era Tamar. Sua irmã, porque era virgem, e parecia aos seus olhos de Amon, o que? Dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Era o que? Difícil. Põe na NTLH, na linguagem de hoje. Abaixa a Bíblia JFA, que é uma Bíblia onde tem várias versões que vai te dar um entendimento maior e melhor. Olha o que diz, lá no finalzinho, lá no começo na verdade, perdão. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Impossível. Ele pensava, é impossível. Versículo 3. Mas Amon, eu preguei isso aqui para os jovens, para ter cuidado com as amizades. Mas Amon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Esse amigo era primo. Versículo 4. Jonadab disse a Amon: você é o filho do rei, no entanto, cada dia está triste. Diga-me por quê. Viu como o diabo não sabe o que se passa dentro da sua mente? Não sabe o que se passa dentro da nossa mente? Você está triste toda vez que eu vim te visitar, você está cabisbaixo, você está desanimado. Me diga aí por que você está triste. Aí ele revela o que está no seu coração. Porque é que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai. E respondeu Amon, né? Versículo 5. Então Jonadab disse, o sofismo aí, a ideia: finja que está doente, vai e se deita. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. Estou lendo dinamicamente, passa, versículo 6. Eita, foi mais rápido que eu agora. Amon se deitou, fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo. Amon disse: por favor, deixe que Tamar venha, prepare alguns bolos aqui, onde eu possa vê-la, e que ela mesma sirva para mim. É aquela coisa, meu irmão, quem vê cara não vê o quê? Davi não viu maldade nenhuma. Por isso que a gente tem que ter, meu irmão, a proteção de Deus. A pessoa está sendo tão boazinha com você, te trata tão bem, na sua frente é sim senhor, é sim senhora, na sua frente é sua amiga, é seu amigo. Ai minha amiga, ai minha colega, ai meu amigão. A pessoa se esconde a maldade que está dentro do coração, meu irmão. Não vê na cara, não vem um rótulo assim, traíra, falso, mentiroso. Não vem. Aí Davi, como pai, na inocência, claro que ele errou. Ele poderia dizer: não, é o seguinte, a Tamar vai, mas o irmão dela, Absalão, vai junto. Beleza? Na hora ele ia dizer: não precisa mais não, pai. Eu peço para uma serva, que ele tinha empregado, meu irmão. Você vai ver agora, Davi visitá-la, Amon diz: por favor, deixa que Tamar venha, prepare alguns bolos, que a gente já leu, né? E sirva para mim. 7. Então Davi mandou dizer a Tamar, ao palácio: ele não viu maldade. Vá à casa de Amon, prepara alguma comida para ele.
tão pálido, menino. Ela foi, encontrou de cama, aí pegou um pouco de massa, preparou, fez algum bolo, ali onde ele podia vê-la, então assou os bolos e os tirou da forma para Amon comer, mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Quer dizer, tinha empregados, ele tinha serviçal, ele era filho do rei, mandou todo mundo sair e todos saírem. E Amon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama, sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele, e quando o ofereceu a Amon, ele agarrou e disse: deita-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obriga a fazer isso. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. Para aqui, olha essa expressão, para lá. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não era a cultura de Israel o homem abusar de outra mulher, pegar a força, estrupar, violentar. Não era hábito de Israel. O povo de Deus não tinha esse costume. Mas Jonadab, ele pegou essa ideia de outras nações. As outras nações, quando entrava em guerra e tomava posse da propriedade, a primeira coisa que eles faziam era matar os homens, abusar das mulheres, abusar das crianças e pegar os meninos para se tornar escravo. Era outra cultura. A cultura de Israel não tinha essa loucura, mas a ideia de Jonadab, ele trouxe essa ideia de outra cultura. Já vi, os casados vão entender, pessoas às vezes, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que revela no nosso coração. Que foi, mulher? Você está triste? Quase igual a história de Jonadab. É porque o nosso casamento está frio. Ele não me procura mais. Mas você se escondeu? Escondi, passei quase 10 horas escondido e não me achou. Não sei o que está acontecendo. Vocês estão me entendendo? Aí vem a ideia, sofisma: compra alguns brinquedinhos no sex shop, apimenta a sua relação. E olha, fiquei sabendo que abriu uma loja de sex shop gospel. Existe, irmão? Estou falando aqui. Existe? Posso nem falar, senão você vai pesquisar, né? Não, vai não. Eu não posso ser um sofista aqui, não estou implantando uma ideia assim. Estou pregando, entenda! Estou pregando a palavra. A pessoa, meu irmão, já teve pessoas que se diz de Deus, que recebeu o conselho, leva uma terceira pessoa para o relacionar. Pessoa que se diz de Deus recebeu esse conselho e levou não somente uma pessoa, levou uma legião de demônios. Porque a outra pessoa no relacionamento tem que ser Jesus, tem que ser o Espírito Santo, tem que ser Deus. Mas o pensamento, o sofisma, a ideia do mundo apimenta. Tem que fazer umas brincadeirinhas. Peça sabedoria para Deus, ore a Deus e Ele aquece o relacionamento. Amém? Não precisa pegar uma ideia do mundo e implantar numa ideia que é uma instituição sem mácula. É o que o Senhor espera de um casamento, de um homem e de uma mulher de Deus, sem mancha. Mas a ideia do mundo é implantar. É implantar. É triste. Assim aconteceu. Não faça essa loucura. Versículo: como eu poderia aparecer depois diante de ti e outros? Você ficaria completamente desmoralizado em Israel? Por favor, fale com o rei. Eu estou certa que ele me daria a você. Naquela época, a cultura, da forma, a maneira, daquele tempo, ele podia pedir ela em casamento. Possivelmente haveria a possibilidade de Davi permitir ela casar com ele, pois eram somente irmãos de pai, assim como Abraão casou com Sara. Versículo 5, versículo 15, perdão.
Depois, é o 1014? Não, né? Parabéns. Mas Amon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relação com ela, e depois teve nojo, e odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: sai daqui. Olha para você. Aos olhos, meu irmão, entenda a moral da mensagem. Aos olhos de Amon, no pensamento, era o quê? Impossível. Mas uma ideia, uma sugestão do seu primo. Meu irmão, quantos eu vi na quebrada onde eu ficava? Cara, como eu queria ter uma XJ, como que eu queria ter uma meota, que era uma XTZ 660, como que eu queria ter uma Kawasaki, como que eu queria ter aquela roupa, vamos meter uma fita no final de semana. Eu tenho um canal de a gente assaltar um posto de gasolina, é facinho. Você só vem atrás, eu vou te dar o meião, o 38, nós vamos chegando, o cara já me deu a ideia, vamos roubar, você vai ter o dinheiro, você vai comprar aquele tênis que você quer, você vai, mano, implantou uma? Não, cara, mas minha mãe, meu pai me criou para nunca tocar no teclado. Meu irmão, hoje em dia, se não for assim, meu irmão, você vai trabalhar a semana toda para ganhar R$300 de diário de pedreiro, servente, vamos lá. Implantou a ideia. E já vi uns que compraram essa ideia no primeiro assalto morrer. Foi uma ideia, meu irmão, foi influenciado, está lá na festa, o cara está cheirando cocaína, cheira aí, cara. Ou às vezes ele está ali na festa, na balada, aí ele olha para a menina, não tem coragem de chegar na menina, ou amigo, cara, dá um teco aí, cheira aqui a cocaína, você vai ficar animado, você vai ficar ativo, você vai ter coragem de chegar nela. A ideia, ele prometeu para a mãe, jurou para o pai de nunca usar drogas, e usou. Meu irmão, essa pessoa que eu estou dando de exemplo é quem vos fala aqui nessa noite. Eu jurava para minha mãe. No Fantástico passava Os Meninos do Tráfico. Não sei quem é os mais antigos lembra desse documentário do Falcão MV Bill, aonde na favela mostrava os meninos entrando no tráfico, e toda semana que eles iam na favela, os meninos, alguns já tinham sido mortos. Até o final só tinha um do documentário, só tinha um. Minha mãe me mostrava: meu filho, olha o que a droga leva, olha o que a droga. Mãe, eu nunca vou usar droga. Mãe, eu nunca vou usar droga. Mãe, nunca vou usar droga. Meu filho, quem vai te oferecer o seu melhor amigo? Mãe, que nada, meu amigo é de boa, meu amigo é amigão. Foi lá, quem estava usando droga? Eu e meu melhor amigo. Por causa de uma ideia. Não dá nada não. Só uma vez não vi. Só uma vez não. É a ideia, meu irmão. É a ideia. O diabo somente vem e dá o quê? A ideia. Jeremias, capítulo... Cadê Jesus? Vem comigo. 6, versículo 19. Jeremias 6, 19. Olha o que está escrito aqui. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo. Volta para outra tradução. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal. Desgraça, mal. Quem vai trazer o mal? Deus. É Deus falando com Jeremias naquele tempo. Eu vou trazer o mal sobre esse povo. Mas por que Deus vai trazer o mal? Leia comigo lá, depois da vírgula. O próprio fruto dos seus pensamentos. O próprio fruto dos seus pensamentos. O próprio fruto dos seus pensamentos. Porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então eu preguei com os jovens sobre desprezar os conselhos de Deus.
O mal que vem sobre a pessoa é frutos dos seus próprios o quê? Pensamentos. Frutos dos seus próprios pensamentos. Jeremias 29:11. Olha o que Deus diz ali. Porque eu pensei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos ler de novo? Qual são os pensamentos? Porque eu pensei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamento o quê? Tem uma canção, eu não gosto daquela canção. Ninguém explica Deus. O pensamento de Deus aqui. Claro que a gente não vai ter conhecimento no todo sobre Deus. Muita coisa será revelada lá. Mas está aqui o pensamento de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Sabe o que Deus está dizendo? Vocês vão me entender? Vamos lá. Vocês não sabem pensar. Por isso que eu deixei a Bíblia para vocês. Pelo menos para mim, meu irmão. Vocês não sabem pensar. Porque eu tenho um Deus, em Isaías capítulo 64, versículo 4, que diz: eu trabalho na vida de quem me espera. De quem crê em mim, Ele está trabalhando. E o nosso Deus, Ele tem uma capacidade de trabalhar no modo silencioso. Ele trabalha em silêncio. Só que o meu pensamento é: Deus não está fazendo nada. Ele está vendo meu sofrimento, Ele está vendo minha miséria, Ele está vendo minha derrota, Ele está vendo meu fracasso, Ele está vendo minha dor, Ele está vendo minha enfermidade, Ele está vendo minha doença, Ele está vendo tudo que eu estou sofrendo. E o meu pensamento, muitas das vezes, Ele não está fazendo nada. Guarda esse versículo no seu coração. Porque esse é o pensamento de Deus. Pensamento de paz. Dependendo da NVI, da tradução NVI, vai dizer prosperidade. Paz é prosperidade, é prosperar lá. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Esse é o pensamento de Deus. Vocês viram lá no grupo, quem participou do grupo, o pastor Carlos pregando uma mensagem que eu tinha pregado sexta-feira, nossa primeira sexta-feira do mês de fevereiro. Deus quer que eu veja como Ele vê. Pois você assista lá. Deus quer que eu enxergue como Ele enxerga. 12 espias foram espiar a terra prometida. 10 voltaram com a ideia: a terra é boa, mas nós somos um gafanhoto diante daqueles gigantes. A terra é boa, mas Deus nos trouxe para morrer na mão dos nossos inimigos. Esse era o pensamento deles. Quantos que muitas vezes servem a Deus 10, 20, 30 anos, muitas vezes é diagnosticado com uma doença, com uma enfermidade. Eu servi a Deus tanto tempo, como Ele me deixa essa peste vir até a mim, essa moléstia vir até a mim? Por que Ele permitiu que o meu filho caísse na desgraça? Por que Ele permitiu que o meu casamento fosse destruído? Por que Ele permitiu com o meu irmãozinho? Tem coisas na vida que a palavra de Deus diz que aquilo que eu temei, aquilo que eu temi, me aconteceu. A pessoa só tem pensamentos de temores. A pessoa só tem pensamentos de derrota, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Quantos que vêm para essa cidade não conseguem prosperar, porque a ideia deles é: o aluguel é caro. Então, meu irmão, pense como sair do aluguel. Porque tem gente que também chegou aqui, igual a expressão, puxando a cachorrinha,
e que teve uma ideia, economizou, ajuntou, trabalhou aqui, economizou aqui, priorizou aqui, foi juntando, e para a glória de Deus edificou a sua casa com uma ideia. Mas muitos, eu estou esperando a minha casa, a minha vida. Nada contra, mas e a ideia, meu irmão? Que Deus pode tudo, que Deus pode te dar uma empresa, que Deus pode te dar um negócio, que Deus pode te fazer prosperar naquela empresa, que Deus pode te fazer crescer neste lugar. E a ideia? Que Deus é o Deus do impossível. Essa ideia está plantada dentro do seu coração? Ou você está com uma ideia, pastor, acaba logo o culto, que eu estou com sono, estou com fome, quero ir embora. Muito preocupado, olha o celular, olha as horas. Havia um homem que tinha uma ideia de destruir o seu armazém e construir um armazém maior. O próprio Deus na parábola disse: hoje mesmo te pedirei a tua alma. E aí? A sua ideia era de construir um armazém maior. Mas hoje eu vou pedir sua alma. Como vai sua alma? Porque tem pessoas que por muito tempo, conseguindo enganar outras pessoas, acabaram a capacidade de se enganar. De tanto tempo sustentar um sorriso, uma vida, para não transparecer a derrota, que de fato a gente não tem que transparecer derrota para ninguém não, mas com tanto tempo virou especialista até mesmo de se enganar a si mesmo. Como é que vai a tua alma? Porque a palavra de Deus nos ensina: assim como imagina a sua alma, assim ele é. Como você se imagina? Quais são os seus pensamentos sobre você mesmo? Porque a gente tem pensamento de todo mundo e sobre você. Às vezes nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, o nosso pensamento, por causa da atitude da pessoa, por causa da ação da pessoa, aquela pessoa vai vencer. Aquela pessoa vai dar certo. Aquela ali, se ela não mudar essa atitude, não vai vingar não. Mas e sobre nós? Quais são os pensamentos sobre nós? Qual é a sua autoavaliação? Você está pensando como Deus pensa? Ou você está deixando Satanás encher o seu coração? Porque eu já vi pastores, obreiros, ministros, membros de 15, 20, 25 anos deixar o coração ser cheio. Eu vou sair da igreja, eu vou sair do ministério, não me valoriza, não me ama. Aí sai, vai para um, sai, vai para outro, sai, vai para outro, vira um desigrejado. Quantos que chegaram e que receberam a palavra de Deus, seja fiel no dízimos, nas ofertas, mas o Satanás encheu o coração. Dinheiro, isso aí é só para o pastor gastar, isso é só para o homem, isso é roubo, isso está roubando você. A ideia do mundo lá fora é que o que eu estou fazendo hoje com você aqui é uma lavagem o quê? Os parentes, os vizinhos, você vai lá receber uma lavagem cerebral daquele pastor ladrão. Que essa é a ideia do mundo. Essa é a ideia. A pessoa te amava, a primeira, você ainda continua assim, vou até fechar os olhos, não estou te vendo não, tá? Para não ver sua reação. Você ainda continua assim? Lembra quando você tirava a primeira primícia? Antes de comprar nenhuma balinha você comprava? Você lembra? Você tinha prazer de, você pegava aqui, guardava, oferta. Lembra da época que você trazia oferta para a casa de Deus? Com o passar do tempo, veio o sofisma e disse assim: você é a oferta, você não precisa ofertar, você já é pastor, você já é obreiro, você já é ministro, você já é membro há muitos anos, você não precisa ofertar não, você já é a oferta. Tem pastores que deixaram Satanás encher o coração, que nem o dízimo eles devolvem.
Eu digo olhando para a câmera que é verdade. Existe. Eu já me entreguei para o ministério. Eu não preciso, porque eu renunciei tudo. Meu irmão, o dízimo, a oferta, a renúncia que prova aquilo que está dentro do meu coração, se eu tenho amor ao dinheiro, ou se eu tenho amor ao Deus vivo, se eu tenho ganância, se eu tenho avareza. Mas quantos começaram, meu irmão, fazendo as boas obras? Quantos, meus irmãos, eu recebi um conselho de um pastor, e o pastor disse assim: pastor, não faz isso não, se o senhor fizer isso, a sua igreja vai esvaziar. Sabe qual conselho que ele falou para mim não dizer? Não exorte a sua igreja a chegar no horário, não. Não exorte a sua igreja a chegar no horário. Olha o conselho que esse pastor falou. Não exorte a igreja a chegar no horário. Meu irmão, compromisso chega atrasado numa audiência com o juiz. Ele aceita? Às vezes temos mais comprometimento com o nosso trabalho, com os incrédulos, com os ímpios, do que com Deus. Entenda, meu irmão, atrasos de acontecimentos é uma coisa. Domingo, quarta-feira, sexta-feira, você trabalha, você tem um dia corrido, às vezes menino chora, atrasa, pneu fura, carro estraga, acontece algo. Mas e domingo? O culto começa às 7, 8 da manhã, 7 horas. E aí? O ensaio começa às 5 da tarde. E aí? Que hora que eu chego? Você não vai voltar aqui, né? O pastor estava certo, não estava? Pastor, então a partir de hoje, se for para mim chegar atrasado, eu nem vou vir mais. Olha o sofismo aí. A ideia. Olha a ideia de Satanás. Olha a ideia do diabo. Não, meu irmão. Você pode chegar aqui cansado, com sono. Você pode dormir nessa cadeira, mas se você veio para adorar ao Senhor, Ele vai receber a sua adoração. Mas eu estou chamando a atenção das nossas primeiras obras. Quantos, meu irmão, quando começou, passava roupa de domingo, passava roupa do marido, passava roupa do filho, ajeitava as coisas. Ou você nunca foi assim? Então me perdoe. Eu tive um exemplo de pai e mãe que se converteram e aceitaram Jesus, que era assim. Pensamento. Aí vem o sofismo. Não adianta chegar cedo, todo mundo chega atrasado. Outra ideia. Para que chegar cedo? O louvor só fica caixa de som tá para quê? Eu vou chegar na hora da palavra. Deus sonda o nosso coração. Entenda, igreja, essa exortação. Eu não te falei que essa palavra era para te abençoar? Mas quais são os frutos do seu pensamento? O bem e o mal vêm através dos frutos do seu pensamento. Não fica com ódio do pastor, não. Eu zelo pela sua alma. Ou deveria ter seguido o conselho do pastor? Meu irmão, compromisso com Deus, vida com Deus, comprometimento, voltar às primeiras obras, que você tinha prazer de convidar alguém para a igreja. Você nunca teve esse prazer. Gênesis capítulo 6.
Eu deveria ter ficado calado, né? Versículo 5. Olha porque a terra ia ser destruída. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Por isso que Deus queria destruir a terra. Como que eram os pensamentos? Só maldade. Só maldade. Só maldade. Era um querendo tomar. Naquela época já existia MST, Movimento Sem Terra. Era um querendo tomar a terra do outro, era um querendo abusar a filha do outro, era um querendo abusar a irmã do outro, a mulher do outro, o marido do outro. Era pedofilia, era homossexualismo, era lesbianismo, era só perversão. Bebia sangue de criança, queimava as crianças a Maloque, a outros deuses. Meu irmão, era uma perdição. Era só pensamentos maus. Jesus disse quais são os desígnios do nosso coração. Eu não coloquei no meu esboço, esqueci. Mas ele diz que o desígnio do nosso coração é assassinato, homicídio é a mesma coisa, né? Assassinato, homicídio, avareza, idolatria, fornicação. Me ajuda aí, igreja. O que mais? Acho que eu falei quase tudo, tem mais outros. Como que está o nosso pensamento, igreja? Cuide dos seus pensamentos. Não deixe que o diabo implanta uma frieza, porque a pessoa ela quer se aquecer. Eu quero um avivamento, eu quero fogo, eu quero fogo. Esse fogo vem de dentro para fora. Ela está esperando o fogo do vizinho, o fogo do pastor, o fogo do ministro, o fogo. Não, vem aqui. Quando você muda o seu pensamento, quando você começa a orar, jejuar, ler a Bíblia, quando você é fervoroso. Você sabe o que é fervoroso? É ser apaixonado pelo que faz. Apaixonado, fervoroso. A Bíblia nos ensina, sedes fervorosos. Isso significa apaixonado. Quantos que no começo da obra era apaixonado, que cobrava, pastor, quando que vai ter evangelismo? Quando que vai ter vigília? Pastor, quando nós vamos fazer algo na igreja? Vamos fazer um almoço, vamos fazer uma janta, vamos fazer... Fervoroso. Mas o pensamento daquela época era só maldade. Ainda bem que Deus olhou na terra toda, né? E encontrou quem? Noé. Era um homem reto, era um homem justo, era um homem honesto. Romanos capítulo 12. Isso até eu vou abrir aqui. Romanos 12. Se o ministro quiser subir para parecer que já vai acabar, pode subir. Romanos 12. Pega água para mim, fazer por favor. O Robson, você está na Bíblia? Você já colocou? Versículo 2. Obrigado, tá, Robson? Olha o que diz lá, volta na nossa tradução. Não, pode deixar essa daí, não. Essa está top. Olha lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão é mente, ideias. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transforma a renovação da sua mente. Eu estava ouvindo um professor e ele disse que um dia ouviu de um professor que não acaba o terrorismo matando o terrorista. Mataram Osama Bin Laden, mataram aquele outro cara lá, Saddam Hussein. Acabou o terrorismo? Não acabou. Não acaba o terrorismo matando mataram Hitler. Acabou o nazismo? Existe ou não existe nazistas? Existe. Que só há como matar o terrorismo, ou o comunismo, ou o socialismo, ou o nazismo, ou qualquer ação das trevas,
mudando a mente. Um suicida vai pesquisar os meninos que nascem no Oriente Médio, lá no Paquistão, Cazaquistão, eles são tratados como homens, não como crianças. Eles já são homens, vão sendo implantados. Você nasceu, Allah te trouxe ao mundo, você tem um propósito, você vai ser um homem bomba. Hoje você é bombinha, amanhã você vai ser um bombão. E vão implantando. E olha, quando você explodir e morrer, vai ter 300 mulheres no harém. Estude, se não é assim. Por isso que Jesus, a palavra de Deus, nos ensina: inculcarás a palavra desde criancinha na mente da criança, para que quando ela se torne com 15, 16 anos, eu sou de Deus, eu só me dobro a Deus, o meu corpo é do meu marido, o meu corpo é da minha esposa, a minha adoração é só para Deus. Eu não me dobro a Baal, eu não me dobro a um sistema, eu não me dobro a uma ideologia. Eu prefiro morrer. Será que nós estamos preparando uma geração que prefere morrer ou prefere se esconder? Ouço. É só ficar aqui caladinho. Ninguém precisa saber que eu sou crente, que eu sou cristão. Então, esse professor estava dizendo que só há como fazer com que este homem que foi nascido e criado ali com uma ideia: você vai morrer, um dia você vai não sei para onde, você vai explodir, você está mandado de quem? De Allah. Eu vou para a Bíblia, meu irmão, Atos 9, Paulo tinha cartas para matar cristão. Na mente dele, na mente dele ele estava fazendo isso a serviço de quem? De Deus. O cristianismo era uma seita. O cristianismo era uma seita aos olhos de Paulo. Mas quando Jesus entrou no caminho, iluminou, lembra que ilumina o entendimento, o Evangelho ilumina o entendimento, iluminou o caminho, Paulo cai prostrado, cego, só vendo a luz, e diz: quem és tu? Ele: sou Jesus, aquele que tu persegues. O que o Senhor quer que eu faça? A mente dele já mudou. Quando a pessoa de fato ela é iluminada pelo verdadeiro Evangelho, ela muda de mente. Eu vi hoje no Instagram uma mulher falando que ela se converteu. O testemunho dela: ela era a fofoqueira do bairro. Ela fazia fuxico para todo lado e machucou muita gente, feriu muita gente, magoou muita gente, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela recebeu o toque do Espírito Santo, e o testemunho dela, ela estava dizendo: a primeira coisa que ela fez foi entender que ela tinha que ir lá pedir perdão. Chegou lá, ela começou a pedir perdão para essa mulher: fulano, eu falei de você, falei mal, inventei, aumentei, acrescentei. Eu vim dizer aqui, te pedir perdão. A mulher olhou para ela, disse: eu te perdoo em nome de Jesus. Quando a luz do Evangelho ilumina a nossa mente, se você roubava, não rouba mais. A Bíblia diz isso. Se você se prostituía, não se prostitui mais. Se você era um caluniador, um difamador, se você era um pecador que vivia numa prática errônea, você não volta para aquela vida mais. Não volta, a luz brilhou. Então eu preciso transformar a renovação da minha mente, para que eu possa experimentar, querido, a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. A mente de Paulo foi transformada. Na minha mente, fumar uma maconha 5 vezes ao dia, para mim era top demais. Eu não roubava, jogava meu Play 2, comprava 10, 20 pontos de coxinha, ficava no meu canto. Para mim aquilo ali era vida. Trabalhava de servente de carpinteiro,
ganhava meus 1.000, 1.600, meus 1.500, comprava meus 200, 300, 400 gramas de maconha, botava na geladeira, bolava minha maconha todo dia, fumava, ia para o trabalho, voltava, ia para o trabalho, fumava. Para mim aquilo ali era minha mente. Fazia mal a ninguém, não roubava ninguém, ficava no meu canto, não levava homem, não levava amigo para dentro de casa. A minha mente era aquilo: eu quero encontrar uma menina maconheira, eu quero achar uma menina que fuma maconha comigo. Essa era a mente. Essa era a mente. Essa era a minha mente. Eu vou ficar velhinho fumando maconha no cachimbo. Essa era a minha mente. E Jesus entrou no meu caminho. Jesus mudou a minha mente. Jesus transformou a minha mente. Eu entreguei a minha vida a Jesus para que outras mentes sejam transformadas, para que outras mentes venham experimentar o quão é bom, o quão tem sido agradável ter uma família. A minha mente não pensava em ter uma família. A minha mente era curtir vida. A minha mente era viver na maresia. A minha mente era viver na onda da droga. A minha mente não pensava em ter uma filha. Mas quando eu experimentei a renovação da palavra, onde Deus me mostrou os seus pensamentos, aonde Deus me mostrou o que Ele queria para a minha vida, irmão, tem sido agradável, tem sido boa. Ainda não é perfeito, mas é processo. É bom, meu irmão, deixa a palavra de Deus falar na sua mente. O Satanás, ele vai vir com bombardeio. Tem jovem com 14 anos, 15 anos que está ficando revoltado porque não tem namorada, porque não tem namorado. Vai estudar, meu irmão. Ah, porque minha mãe não deixou eu ir para uma festa, porque meu pai não me deixa sair sozinho. Meu irmão, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar a Deus. Busque experimentar a renovação, a metanoia, a mudança de mente, e você vai ter um casamento bom, um casamento agradável e perfeito, quando vocês dois morrerem para o céu. Só, não tem casamento perfeito. Tem casamento que se ajusta com o tempo, vai se ajustando. É a palavra que muda a mente, meu irmão. Quantas pessoas que estavam com uma corda no pescoço, que estavam com um veneno na mão, ligaram a TV meia-noite, viram a programação do missionário, viram a outra programação da outra emissora, Fala Que Eu Te Ouço, viram uma programação da Cidade Mundial, viram uma programação do Templo dos Anjos da Quadrangular, viram uma, não sei, meu irmão, de qual igreja ela ouviu, mas ela ouviu um homem de Deus falando assim: ei, você quer se matar? Deus tem um propósito na sua vida. Há quem te ama. Você tem filhos, você tem uma família, você tem um plano. Deus tem um plano na sua vida. E ela ouviu aquela programação, ela jogou o veneno fora. Às vezes estava até com uma carreira de cocaína. Quantos testemunhos eu já ouvi isso? Com a carreira de cocaína, não tinha nada. Você fica louco quando você está drogado. Você coloca em qualquer coisa na TV, colocou ali, e o cara, ei, você aceita Jesus? Aceita Ele como... E ele aceitar, nunca mais cheirar, nunca mais fumar. Estava pensando em se matar. Oh, meu irmão, ele tirou aquela mente, porque veio a iluminação do Evangelho, veio a transformação. Então, eu pensei, quais pensamentos que eu tenho sobre vós. Não deixe que o mundo implante pensamento. Não adianta ir na igreja, não adianta ser fiel, não adianta ser certinho. Você está vendo aí como só quem cresce é quem faz todas as coisas debaixo do pano. Só quem cresce é quem é corrupto. Não, meu irmão, quando você honra Deus, Deus te faz crescer. Não deixe o mundo implantar um sistema, uma ideia
dentro de você que o que está acontecendo é natural. Não é não, meu irmão. Uma criança de 6 anos, ela pode tomar a decisão de trocar de sexo. Não é normal. Essa ideia não é normal. Mas se ela mata com 10, ela não pode ser presa, porque ela não tem capacidade de matar uma pessoa. Essa ideia não é normal. É uma ideia diabólica. Mas há cristãos que dizem que cada um cuida da sua vida. Oh, sim, cada um cuida da sua vida. Mas eu preciso ter a ideia de Deus dentro de mim. Que você guarde essa palavra no seu coração. Não deixe os sofismos, não deixe os sofistas, sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu colega, às vezes pode ser até um pastor. Às vezes pode ser até um pastor. Porque um dia o pastor olhou para mim e falou: vai trabalhar, vai abrir uma empresa, vai fazer faculdade. Quem sabe um dia a obra te chama. E eu não deixei aquele pensamento transformar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Vamos aplaudir Jesus? Aplaudir Jesus. A Ele a honra.